Olá, pessoal, tudo bem com vocês? Mais uma vez falando a respeito de oração, orações que mexem com o nosso coração até hoje. Hoje, falando sobre o Novo Testamento. Vem com a gente, logo depois da vinheta. Os Paroleiros, todas as terças, quintas e sábados, uma nova roda de conversa bíblica e simples. Vambora, que hoje é dia de parola. Muito bom, pessoal, estamos de volta mais uma vez para uma roda de parola inédita. Fechando agora o tema, então, oração. Esse é o nosso quarto encontro a respeito de oração. Falamos sobre os fundamentos da oração. Na segunda semana tivemos um convidado especial falando sobre orar em línguas como linguagem de oração. Semana passada falamos sobre orações na Bíblia do Antigo Testamento. E hoje nós vamos falar sobre orações do Novo Testamento. Assim como semana passada, eram muitas as opções, muitas as escolhas, mas cada um aqui resolveu escolher uma oração que fala ao coração, e nós vamos tratar desses textos especiais. E aí, Oráculo, e aí, Ursinho, como é que vocês estão, meus lindos? Não, eu gostei de algo aqui, Paulinho, que a gente não fez o comentário ainda. O que aconteceu com a barba? O que aconteceu com a barba do Arthur? Hã? Verdade. Como que está o óleo? Será que o óleo não passa mais pela barba de Arthur? Tá parecendo um frango depenado. Tá parecendo um frango depenado. A barba vai voltar, gente, vai voltar. Não daquele tamanho todo, que estava dando muita coceira, para falar a verdade. Ah, não, quando não toma banho, se não toma banho, coça mesmo, cara. Eu já falei para você. Né? Tem que tomar banho. Em Curitiba estava fazendo muito frio. Pois é. Aquela era a minha versão inverno. Então agora, como já estamos quase chegando na primavera, vamos pegar aqui uma opção mais leve. Quem sabe com menos branco. Cara, nasceu muito branco, fiquei assustado. Bom, meninos, vamos começar então aqui com o nosso primeiro bloco, então, desta parola 65. E a oração que o Paulinho separou é uma oração, no mínimo, curiosa. Porque todo mundo ora querendo resposta. E querendo resposta sim. Como é que seria quando a resposta da nossa oração é não? Não vou fazer o que você está pedindo. Deus faz isso, Paulinho? Cara, eu aprendi uma coisa com um pastor muito amigo, que nesse período de pandemia foi recolhido pelo Senhor, mas ele me ensinou algo que eu guardo no meu coração e guardo na minha vida no que diz respeito à oração. Ele me diz, não existe uma oração que fique sem resposta. Não existe oração que fique sem resposta. Quando é oração mesmo, a gente já diferenciou, né, a oração dos falatórios, dos discursos sem propósito, né? Então, um discurso sem propósito, sem resposta, isso é natural, né? Agora, oração, dentro dos parâmetros bíblicos, não existe uma oração que fique sem resposta. Agora, a resposta de Deus, ela pode ser um sim, ela pode ser um não, ou ela pode ser um espera mais um pouco, não está na hora, né? Isso não é para esse momento. E quando a gente recebe uma oração, quando a gente recebe uma resposta que seja diferente do sim de Deus, a gente já começa a entrar numa crise, né? Justamente porque a gente começa a fazer aquele checklist, porque nós esperamos um sim e às vezes até classificamos o sim como um sinal do favor de Deus, como se o não fosse favor de Deus e como se o espera mais um pouco também não fosse favor de Deus. Eu entendo o seguinte, só o fato de Deus nos responder, isso já é manifestação do favor dele, porque a gente não é digno nem da resposta dele, mas ele se digna de nos responder por amor a nós. E quando ele nos responde não, isso significa que ele está nos protegendo de algo. Quando ele nos responde espera mais um pouco, isso nos significa que ele está nos protegendo de algo. Até na resposta que contraria a nossa expectativa, há um propósito de Deus.
E aí eu tenho uma grande evidência que para mim é um sinal tremendo de Deus, uma lição tremenda de Deus, lá em 2 Coríntios, capítulo de número 12, quando Paulo, a partir do versículo 7, ensina para nós o seguinte: e para que eu não me ensoberbecesse com a grandeza das revelações, me foi posto um espinho na carne, um mensageiro de Satanás, para me esbofetear, a fim de que eu não me exalte. Por causa disso, 3 vezes pedi ao Senhor que o tirasse de mim. Então ele me disse: a minha graça te basta, porque o poder se aperfeiçoa na fraqueza. De boa vontade, pois, mais me gloriarei nas fraquezas, para que sobre mim repouse o poder de Cristo, pelo que sinto prazer nas fraquezas, nas injúrias, nas necessidades, nas perseguições, nas angústias, por amor de Cristo, porque quando sou fraco, então é que sou forte. Eu acho muito legal, porque Paulo, ele ouve um não da parte do Senhor, mas ele discerne o propósito do não. Não existe uma resposta de Deus que venha desprovida de propósito. A resposta de Deus vem com propósito. E o propósito aqui de Deus não era tirar o espinho da carne de Paulo, a gente não sabe exatamente o que era esse espinho. Alguns vão falar um problema de estômago, outros vão falar um problema de visão, né? E há bases prováveis para isso, não cabe aqui a gente ficar divagando em torno disso, mas há bases prováveis, no entanto, a gente não sabe, tudo isso é especulação, porque Paulo não revela qual é esse mensageiro de Satanás. A gente só sabia que era algo que chateava o coração de Paulo tanto, que ele ora ao Senhor. E eu fico pensando, Paulo dizendo, 3 vezes orei, né? Paulo, puxa, quantas vezes a gente ora e apresenta ao Senhor uma causa, né? Agora eu fico pensando, o que quer dizer essas 3 vezes orei? Será que Paulo fez 3 sequências de jejum e oração por essa causa? Será que Paulo, ele fez 3 campanhas, né? Ou foram 3 orações mesmo? A da hora terceira, da hora sexta, da hora nona do dia, né? Ou por 3 dias seguidos, eu não sei o que Paulo quer dizer com isso. Mas no final das contas, Paulo aqui ele passa uma percepção de persistência para nós, de que ele persistiu nessa oração, até que a resposta de Deus veio, e a resposta de Deus veio completamente contrária àquilo que ele pedia. Você já parou para pensar o grande apóstolo Paulo dizendo, eu orei e Deus me disse não? Né? Agora, o mais lindo é o fato do Senhor revelar o propósito. Ô Paulo, não, porque o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. Então, Paulo, a partir daí ele diz, então eu vou me gloriar na resposta do Senhor. Eu vou me gloriar na minha fraqueza, porque eu entendi que a minha fraqueza é o palco no qual o poder de Deus vai se manifestar. A minha fraqueza é o ambiente propício para a manifestação desse poder, é o ambiente atrativo para a manifestação desse poder. Ao ponto do próprio Paulo declarar isso, não é o Senhor que fala para ele, mas é a leitura que ele faz da situação. Ele diz, quando eu sou fraco, a conclusão que ele chega, aí eu me torno forte. Porque aí, então, ele coloca toda a força, todo o poder que ele pode ter na balança com o poder de Deus. E ele diz assim, não tem como eu encarar isso. E eu preciso, então, viver a minha fraqueza, porque na minha fraqueza é o poder de Deus que vai se manifestar. Então, aqui Deus está protegendo Paulo, quem sabe, de uma autossuficiência. E para mim, a grande questão aqui é a autossuficiência, porque a abertura está lá no versículo 7, quando ele diz, para que eu não me ensoberbecesse com a grandeza das revelações, ou seja, para que eu não me achasse o cara, né? Então, Paulo aqui está deixando muito claro que ele estava por um triz, de começar a se achar o cara por tudo aquilo que ele estava vendo, vivendo, percebendo, ministrando, as orações dele sendo atendidas de repente. O Senhor vem e didaticamente responde um não para Paulo. Permite que um espinho na carne seja colocado de Paulo e responde um não para Paulo. E depois Deus diz, cara, isso é para te proteger. Isso é para te proteger de confiar na sua força. Isso é para te proteger de confiar no seu potencial. É para te proteger de confiar naquilo que você sabe, naquilo que você conhece, no teu know-how, no teu tempo de janela. Isso é para te proteger disso. Para que você volte a uma condição de plena e total dependência de mim. E Paulo entende a lição e volta. Isso ensina para mim, querido, que até o não de Deus é didático. Até a resposta, que não vem da forma que eu quero, que não vem da forma que eu espero, é didática. Tudo aquilo que Deus faz tem um fim didático, tem um fim de me aperfeiçoar. E até a oração que Deus responde de uma maneira que eu não gostaria de ouvir, ela é didática
para nós. Eu já testemunhei aqui, só fechando, eu sei que o Wilson está afoito para falar aí, mas só fechando. Cara. Tá salivando? Mas assim, ó, nós já trouxemos aqui em uma parola o testemunho acerca da minha filha Rafaela, a filha que o Senhor recolheu, né? E quanto a gente orou, quanto Arthur orou, quanto o Wilson orou, quanto eu orei, quanto minha família orou, quanto milhares, e milhares aqui eu não tô arriscando, não. Né? O quanto nós oramos dizendo assim, Senhor, cura a Rafaela, deixa a Rafaela aqui com a gente. E a resposta de Deus foi a seguinte, não é esse o meu propósito. Né? E no decurso do tempo, Deus revela o seu propósito para nós. Então, se você não assistiu essa parola, volta lá, assiste essa parola, o Arthur coloca o card aí depois, se vira e acha o card para nós, e coloca o card aí em cima para a gente. Mas, queridos, é uma resposta que Deus deu que veio completamente contrária à oração que milhares de pessoas estavam fazendo. Por quê? Porque Deus quis desafiar e falar, tá vendo, vocês não são nada, e eu que sou Deus nessa bagaça. Não é isso. É porque Deus tinha algo para ensinar. E tinha um credenciamento para derramar sobre a vida da minha esposa, e um credenciamento que diria respeito ao ministério de agora, ao ministério de hoje, ao ministério que a gente vive nesse momento. Né? O poder de Deus se aperfeiçoando a partir de uma fraqueza nossa. Toda a resposta de Deus, até quando ela vem contrária àquilo que nós pedimos, é didática. Tu, Luizinho! Quando você lê esse texto aí eu gosto daquela palavra perícope, né? Na verdade, quando Paulo ele fala sobre o espinho, ele vai começar essa história lá no verso 1, né? Que ele está falando a respeito de revelações que ele recebeu. E a gente tem que entender que lá, quando Paulo ele se converte, o próprio Cristo fala para ele, né, que ele vai sofrer pela causa. E a gente tem que tomar cuidado, porque nós não podemos fazer, e aí eu quero fazer esse parênteses aqui, a experiência que você teve com a Rafa, nós não podemos criar uma doutrina em cima disso. Da mesma forma, como a gente não pode criar uma doutrina em cima do espinho da carne de Paulo. Por quê? O propósito que aconteceu aqui foi, Paulo recebeu tamanha revelação da parte de Deus, que uma oposição se levanta a ele, e essa oposição faz com que ele passe a enfrentar, então, adversidades. É importante a gente fazer esse esclarecimento, senão aquele que está nos ouvindo ele vai começar a distorcer o caráter de Deus, né? E eu gosto muito daquele texto que fala lá, quando o jovem chega para Jesus e fala, bom mestre, ele vira e fala assim, por que me chama de bom? Se só existe um Deus, um que é bom, que é o Deus, né? E essa mesma palavra bom, você vai encontrar no original, que chama-se ágatos, que é a característica ou a natureza de alguém que é constituída com bondade. Você vai ver o mesmo texto lá em Tiago, capítulo 1, falando assim que toda boa dádiva, todo bom dom perfeito, essa palavra ágatos, ela aparece novamente. Então, quando nós vamos estudar a respeito dessa questão de Paulo ele teve um motivo pelo qual. Então, não significa dizer que Deus, ele de uma forma masoquista, ele virou e falou o seguinte, bom, Paulo, então, como você recebeu essa mensagem que você mesmo classifica e adjetiva como inefável, então eu vou te dar um espinho na carne. Não foi Deus quem fez isso, mas aquela situação adversa se levanta diante dele, e naquela situação adversa que se levantou diante dele, aí sim ele vai orar. Mas a revelação era tão grande, tão grande, tão grande, que ele fala, olha, não existe palavras no meu dicionário que possa expressar aquilo que eu recebi. E aí ele traz a oração, e aí eu oro 3 vezes, e Deus ele fala para mim, não, a minha graça te basta. Por quê? A revelação foi tão grandiosa para Paulo, que Paulo ele tinha que se submeter à bondade e à graça e à misericórdia de Deus, para que ali sim, aquele poder se manifestasse na fraqueza dele. Ou seja, Paulo, você recebeu algo tão esplendoroso da minha parte, só que agora você tem que entender algo, você vai depender da minha graça. E se a gente não entende dessa forma, nós vamos ter uma doutrina deturpada.
E nós vamos começar a entender que aquilo que nós estamos passando, e nós já falamos em algumas parolas aqui, a respeito do caráter de Deus, nós podemos migrar por uma doutrina do sofrimento, ou uma doutrina que eu não quero classificar aqui, mas uma doutrina onde ela vai falar que Deus ele vai nos ensinar, nos disciplinar através da dor. Quando, na verdade, a palavra do Senhor, Paulo vai dizer a Timóteo que a palavra ela é digna de toda compreensão, de todo entendimento, porque ela nos ensina, nos redargue, nos exorta. Então, assim, Deus nos deu o Espírito Santo. Só que você falou algo interessante, Paulo discerniu. E esse discernimento, ele é importante. Por quê? Quando nós temos o discernimento do tempo e do modo, nós vamos entender. Isso aconteceu a semana passada. Eu fiz uma brincadeira com o meu pastor. Na hora, o Espírito Santo veio e falou algo para mim. Não antecipe tempos. Numa brincadeira, o Espírito Santo me trouxe o discernimento. Você fez essa brincadeira, mas, na verdade, você quer antecipar tempos. E aí, Deus, naquele momento, falou, olha, não é tempo a hora de você experimentar disso. Então, muitas vezes, nós, pela nossa imaturidade na nossa fé, e aí eu quero falar sobre maturidade, porque Paulo só pôde ouvir esse não, porque Deus sabia de quão maduro Paulo era para saber ouvir esse não. Porque muitas vezes nós estamos orando, e aí é preferível Deus responder para nós como ele respondeu para aquela mulher, para a viúva, que importunou o juiz há tanto tempo. Ou seja, existem orações que são assim, mas essa oração, Deus ele fez utilizando de uma maturidade de Paulo, falando, Paulo, olha, você recebeu coisas grandes, e você tem que entender que dentro disso que você recebeu, você precisa estar numa dependência. Porque senão, e aí, Paulinho, eu gosto do que você fala, porque senão você vai se perder, Paulo. Você vai ter uma soberba tão grande dentro do teu coração. Então, no meu caráter permissivo, olha que eu estou falando, eu sei que você tem uma estrutura espiritual madura, uma unção madura que faz com que você fique em pé, a despeito de tudo que você está passando. Talvez aquilo que nós estávamos falando, né, Paulinho? A minha fé não está numa medida tamanha que eu possa suportar certas coisas como você está, Paulinho. E nós temos que ter maturidade para entender isso. Não é? Como a oração é individual, a resposta também tem o caráter individual, né? Vou fugir um pouquinho do Paulo, mas dentro desse contexto eu lembro um trecho de um filme Todo-Poderoso, né? Em que Deus resolve, o personagem principal resolve responder sim para todas as respostas, todas as orações. Não sei se vocês se recordam dessa passagem, né? E aí eu gosto muito quando o Paulinho fala assim, se Deus respondesse sim para todas as minhas orações, o mundo estaria melhor, ou só eu estaria melhor, ou tudo estaria pior, né? Graças a Deus que ele conhece o nosso coração. Ele sabe que às vezes tem orações que a gente faz que são no mínimo irresponsáveis, né? Orações que a gente, na nossa ansiedade, na nossa vontade, muitas vezes na nossa boa intenção, né? A gente acaba declarando, pedindo para Deus, e ele, na sua infinita sabedoria, diz, não vou poder te dar isso. Como bom pai, que muitas vezes diz não para os filhos, não porque os filhos sejam maus, mas porque os filhos muitas vezes são insensatos, ou porque os filhos muitas vezes são imaturos, não conseguem discernir as consequências dos seus pedidos. Eu gosto muito de ir por esse viés, né? A questão do orgulho é algo que me bate muito forte, porque o Wilson falou sobre isso já várias vezes, né? Que toda a raiz de todo pecado é o orgulho, né? E Paulo estava a isso aqui de se tornar alguém orgulhoso. Vamos falar a verdade, gente. Quem é que recebeu o depósito tão grande como esse homem recebeu? Né? A quantidade de coisas que esse homem recebeu.
Mas veja, por mais maduro que ele fosse, por mais diferenciado que ele fosse, ele ainda era alguém de carne e osso igual eu e você. O Arthur, eu e você... tem uma frase do pastor Hernandes Dias Lopes, eu não vou lembrar ela na íntegra, mas ele diz assim: a crítica, ela é dolorida, a crítica ela é perigosa, porque ela pode despertar no coração, a crítica destrutiva, né? Porque ela pode despertar no coração de quem recebe a crítica sentimentos ruins, mas o tapinha nas costas, ele é muito mais perigoso do que a crítica, né? Nossa, como você ora bonito, nossa, como você prega bonito, nossa, todas as suas orações são respondidas. Isso é terrível, isso é um perigo, porque pode levar o homem a essa condição de dar margem para a raiz de todos os pecados. E vamos lembrar, né? Quando isso acontece, nós estamos deixando de ser bíblicos, porque o próprio Cristo falou: olha, importa que eu vá para que o Espírito Santo venha, e ele lhes conduzirá em toda a verdade, e ele falará ao meu respeito. Nem o Espírito Santo se promove, ele mesmo promove o próprio Cristo. Então, se eu, que sou, gosto dessa ilustração, o canudinho da Coca-Cola, né? Do Todinho. Você pode ser o Todinho, o canudinho da Coca-Cola. Vamos lembrar de uma coisa, né? Lembra do jumentinho que carregou Jesus? Ele continuou sendo jumentinho, né? Se eu acho que quando eu estou atravessando, todo mundo jogando e osando nas alturas, achando que é para mim, meu amigo, aí eu entendo por que Paulo fala, aí eu entendi o propósito de Deus em dar o não para mim. Ele, na verdade, vamos parafrasear na Bíblia Revista Atualizada por mim, ele está falando, na verdade, o seguinte: eu sou só o jumentinho, e eu vou continuar sendo jumentinho aqui. Desse jeito. Bom, pessoal, chegamos ao final, então, deste bloco 1 da Parola 65, sobre orações da Bíblia no Novo Testamento. Se o primeiro bloco já foi top, imagina os próximos que virão ainda. Acompanhe-nos nas nossas redes sociais, no Facebook, no Instagram, deixa aqui o seu joinha, compartilhe esse vídeo, nos ajude a divulgar esse conteúdo e esperamos vocês no próximo bloco. Até mais!